Bom dia para todos, um ótimo Shabat. Mais uma vez aqui estamos com a família Rodrigues nesse café da manhã. Mais um ano se passando e aqui estamos nessa mesa maravilhosa de Shabat. Aí estamos com a família Rodrigues, com a comunidade Aride, participando desse café da manhã. E estamos aí com a senhora Rejane, Atos e Aron, Edalmos e Esdras Vinícius. E temos novidade, vamos falar daqui a pouco. Vamos começar primeiro com o senhor Yaron. E aí, Yaron, fiquei sabendo que o senhor está doente com o seu pezinho, como é que tá? Tá bem. Fala mais alto, senhor Yaron. Fui no podólogo. Foi no podólogo, e aí, foi o que disse? Só depois de 2 meses vou curar meu pé. Exatamente, foi a unha, né? Sim. Tá cuidando? Só. Muito bom. E aí, como é a novidade? Passou de ano, vai começar a estudar as aulas, como é que já tá preparado? Segunda-feira começa as aulas. Com segunda-feira. E aí, quais são as novidades sobre Pequim Avot? O que você nos dizer? Eu estudei sobre Pequim Avot, que é afaste-se do mal vizinho. Não acompanhe o ímpio. Se afaste do mal vizinho e não acompanhe o ímpio. Senhora Rejane, ímpio, para ajudar o seu Yaron, o que seria ímpio? Geralmente é usado esse termo para pessoas que não participam da mesma fé que você participa. Por exemplo, o católico acredita que as pessoas que são evangélicas são ímpias. Assim como as evangélicas acreditam que os católicos são ímpios. E os judeus acreditam que os católicos e os evangélicos são ímpios e assim sucessivamente. Se você não pratica a determinada doutrina daquele local onde ele frequenta, para ele você é um ímpio. Ímpio assim é o que diferencial, né? É assim que é tratado, mas na verdade, ímpio é uma pessoa que não quer saber do eterno. Originalmente a palavra, né, ela remete a hará, que é algo mal, algo que não é agradável. Então, se você não consegue agradar o eterno, você é um ímpio. O que seria agradar o eterno? Para começar, observar o Shabat, cumprir os mandamentos e, o principal, cuidar do próximo, como você cuidaria de você mesmo. Você não é um ímpio se você colocar isso em prática. Mas o convencional, né, a religião no geral, trata as pessoas como ímpias se não fazem parte da comunidade delas, o que é um erro. E é isso, ímpio seria isso. É isso aí, senhor Yaron. Então quer dizer que basta se afastar do mal vizinho e se afastar do ímpio, o diferencial da fé. Seria isso? Muito bom, obrigado aí pelo Pequim Avot, a explicação dada para o senhor Yaron. Senhor Atos Baruch, e aí, senhor Atos, tá fint? É a camisa hoje, especial, destacada. Fala aí, senhor Atos Baruch, como foi a sua semana? Semana foi tranquila, boa, as aulas já estão começando segunda-feira agora. E o que eu estudei sobre a semana sobre Pequim Avot foi o seguinte, deixa eu tentar lembrar. Não tente lembrar, simplesmente fale. Você tem que ter um mestre para ele te ensinar boas lições e te instruir. E ter um bom amigo para ele saber julgar as pessoas, não pela aparência, mas sim pelo seu caráter. Um bom amigo e um bom mestre, isso é o Pequim Avot. Obrigado aí, senhor Atos Baruch. E as suas aulas também vão começar segunda-feira? Agora. Segunda-feira, muito bom, parabéns. Bastiano, hein? E aí, senhor, a novidade, senhor Esdras Vinícius. E aí, senhor Esdras Vinícius, fiquei sabendo de uma novidade sua aí. Você quer falar pra gente qual é essa novidade tão recente? Bom, essa semana foi uma semana pra mim corridaça demais, não a mais movimentada da minha vida. Vamos lá. Segunda-feira eu fui na junta militar, né? Porque sabe, ano passado eu apresentei, blá blá blá. Peguei minha reservista, peguei tirei meu título de eleitor. Isso tudo foi dias diferentes. Eu fui correr pra lá, fui correr pra cá e assim, ontem eu fiz vestibular. Ó, vestibular! Calma aí. Aí assim, ontem eu fiz vestibular e passei. Agora eu sou oficialmente universitário. Universitário, qual foi o curso? Estudar economia, ciências econômicas. Ciências Econômicas. Eu passei no vestibular e sou universitário oficialmente. Legal, parabéns, senhor Esdras Vinícius. E agora? Vai trabalhar na economia, no Ministério da Economia? Agora eu vou estudar economia. Vai começar em março minhas aulas, né? Lá no comecinho de março. E, bom, agora eu tô tranquilo. Agora é somente esperar, né? Esperar começar as aulas.
E a semana, como é que foi a semana além da sua semana? Tendo que dizer. Então, eu acompanhei pouca coisa porque justamente minha semana foi muito corrida. Mas assim, o que deu pra acompanhar? Lembra daquela narrativa do tentar tirar o Moro do governo? Então, agora é a vez do Weintraub, né? Já que o Moro ele falou, alto e claro, com essas palavras. Pra eles pararem de fazer essas narrativas, eu vou tatuar Bolsonaro 2022 na minha testa, que é a única forma deles pararem. Aí realmente, pararam de querer atacar o Moro, agora vão querer atacar o Weintraub. Né? Fala que ele vai sair do governo, que não sei o que, blá blá blá, que tá fazendo bem pra educação. E assim, outra coisa que também não vai dar certo, já sabemos que não vai dar certo, né? E assim, também teve os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, onde foi o ápice do coronavírus. E o avião da FAB ele foi lá para resgatar os brasileiros que estão lá, entendeu? Aí assim, eles vão ficar em quarentena para chegar do Brasil, óbvio, né? E também essa semana o primeiro latino foi diagnosticado com coronavírus lá no cruzeiro no Japão, argentino. Ele tá, realmente o coronavírus estava dentro do cruzeiro, lá no Japão, esse argentino. Ele vai ficar lá no Japão para se tratar lá, ele não vai poder voltar para a América do Sul, ainda bem. E assim, teve também o caso, foi quinta-feira, o governo americano ele matou o líder supremo da Al-Qaeda, ele foi morto, mais um terrorista morto, né? Também teve os casos já da questão econômica, essas coisas todas, foi aberto também, foi aprovado no Congresso, né? Em cada cidade no Brasil é possível que vai ter uma escola militar de alto... Cada capital, por enquanto. Por enquanto é cada capital, mas o plano é para cada escola, para cada cidade no Brasil. Ter uma escola militar de um nível mais alto, entendeu? Justamente para ter aquele controle da educação que, bom, a educação militar sabemos que é superior à educação que vemos por aí fora. E assim, a primeira já foi aberta lá em São Paulo, né? A primeira das escolas militares. Agora a gente tem que esperar, a próxima provavelmente vai ser aqui no Rio, depois em Curitiba. Aí agora a gente tem que esperar. Mesmo os governadores tendo negado. Mesmo os governadores tendo negado. E também agora o desafio dessa semana foi assim, o Bolsonaro ele falou que ele pode reduzir o preço da gasolina. Só que depende de cada governador de cada estado. Eles zeraram o ICMS, que é basicamente o imposto sobre combustíveis. Aí assim, se eles zerarem esse imposto, a gasolina que hoje em dia está R$4,30, desce para R$2,60, entendeu? O etanol que está R$3 vai para R$1,80. Ou seja, tudo abaixo de preço drasticamente sem esse imposto. Mas depende de cada governador zerar esse imposto, entendeu? Ou seja, torça para que o governador do seu estado queira zerar, entendeu? Agora, o que nos resta mesmo é esperar. Vai se enrolar muito a próxima semana. E como eu disse, eu acompanhei pouco porque foi muito corrida a semana para mim, muito corrida mesmo. Parabéns, senhor Esdras Vinícius. Agora que você é um estudante universitário, vamos fazer valer a pena isso aí, né? É claro. Então daqui a 4 anos a gente volta a falar sobre esse assunto. Um bom café da manhã, um bom shabat. Senhora Rejane, sempre inquieta, sempre tranquila, sempre nervosa. E aí, as novidades, o que tem a falar? Bom dia, Shabbat Shalom. Boker Tov em hebraico? Sim, Boker Tov. Eu quero primeiro falar que a gente está orgulhosa do nosso primeiro filho, né? De estar começando a jornada dele na universidade. Ele escolheu economia, a gente ficou muito feliz pela escolha dele. E vamos torcer agora para ele passar em todas as matérias que forem aplicadas, né? E se interessar o máximo que ele puder, como ele sempre se interessou por os estudos. É um menino bom, estudioso e muito bonito, mamãe acha. Por dentro e por fora, é um menino muito bonito, né? Antes que o Atos faça brincadeira, que o Atos tem mania quando a gente chama alguém bonito, ele fala por dentro, mas o Wes é bonito por dentro e por fora. Enfim, então a porção dessa semana é a porção Beshlá. Ela basicamente é a porção que Faraó enviou. Faraó libertou o povo, mas ele deu um porém. Ele falou, vão pela terra dos filisteus. E aí Moisés, um exímio estrategista, né, pensou, eu não vou pela terra dos filisteus, eu vou por o outro lado. E aí o povo saiu. E foi muito bom, muita felicidade, muita alegria, todo mundo sentindo o gostinho, o sabor da liberdade, né? E aí, 3 dias depois, Faraó se aborreceu e disse, vou atrás daquele povo, vou trazer todo mundo de volta e vou matar
quem tiver que matar. E aí saiu atrás, juntou o exército e o faraó foi pessoalmente. Aí o povo, então, estava tranquilo, andando pelo deserto. E aí, antes disso, né, o faraó mandou batedores atrás para saber se o povo estava seguindo por o caminho certo. E aí eles achavam que Moisés havia se perdido no deserto. Moisés não tinha noção para onde estava indo, então deram essa notícia para Faraó. E Faraó achou que ia fazer uma emboscada, né, com Moisés, prender ele entre o mar e o deserto. E aí, com isso, foi aquele grande, né, dos maiores acontecimentos assim, na Bíblia que tem, né, em toda a Torá também, que é o mar se abriu. Sobre o mar ter se aberto, tem curiosidades assim que eu acho muito interessante trazer para esse estudo. Assim, vou tentar trazer o máximo que eu puder me lembrar. É dito no Talmud, pelos grandes sábios, né, que o Eterno abriu 12 tubos debaixo do mar e que a água ficou doce. A água que era muito salgada ficou doce, para o povo poder beber a água. E no que eles iam atravessando, se eles sentiam fome, eles comiam frutas que surgiam através lá debaixo dos túneis onde eles estavam. Cada tribo passou por seu túnel especificamente. E aí também tem uma outra curiosidade, que todas as águas do mundo nesse dia se partiram, para mostrar para os outros povos que Deus estava fazendo o resgate do povo dele. Isso é uma das coisas que eu acho interessante trazer, né, que é dito pelos grandes antigos, pelos sábios antigos, né? E tem também essa questão do povo que correu atrás dos hebreus, né, terem se afogado, o povo egípcio, os soldados egípcios, todos, sem exceção, só sobrou um, e esse único que sobrou foi Faraó. Parou em hebraico, né? A gente fala parou. Mas quando ele não vamos dizer assim, ele não sobreviveu porque ele era bom, porque ele merecia ter sobrevivido, não. Porque o Eterno queria provar que mesmo uma pessoa como o Faraó é capaz de chegar ao fundo do poço e ainda ser útil. Porque a partir daí, nesse momento, Faraó ele não voltou mais a governar o Egito. Ele foi para um local bem distante. Lá na frente, em outras paraxás, eu vou falar sobre o Faraó, para onde ele foi, né? E aí o Eterno não permitiu mais que ele governasse o povo e deu a ele a chance de acreditar no poder desse Deus Supremo, que é o Eterno. E ele passou a ser, vamos dizer, o primeiro monoteísta desgarrado, assim, sem ter com quem conversar a respeito dos milagres do Eterno, sem ter com quem conversar sobre como for a sua vida, ou como outrora for a sua vida, né? Então ele viveu de forma simples, não foi mais rei no Egito. Perdeu a batalha para o Eterno. Desafiou a Deus e perdeu. Essa porção dessa semana, ela fala sobre essa questão de você tentar sempre ver lucro nas coisas que são, vamos dizer, importantes para os outros. Por exemplo, ele achou que ia lucrar mandando o povo pela terra dos filisteus, porque nos filisteus, para passar, tinha que pagar um pedágio muito alto, ou então você pagava com a sua vida, não passava, você era morto por eles. Os filisteus eram povos conhecidos como os gigantes, né? Os filhos dos anjos, descendentes dos filhos dos anjos, enfim. Aí com isso o Faraó tinha essa intenção de destruir tudo que era remanescente do povo hebreu. Ele não tinha amor ou cuidado nenhum por o próximo. Ele só via a importância dele. Ele se achava importante. Ele se sentia um Deus na terra. Então o Eterno, para provar que ele não era um Deus e que o Eterno, apenas o Eterno é o único Deus, ele diminuiu o Faraó. Ele fez com que o Faraó fosse degradado, né? Reduzido a nada. Vendo todos os seus soldados, sua força braçal falecer, um Deus poderoso resgatando um povo que ele estava perseguindo. E aí ele presenciou muitos milagres, assim, milagres importantes. Então, presenciando situações como essa que ele presenciou, ele não poderia deixar de ser uma pessoa que queira servir esse Deus. Aí tem comentários que Faraó serviu a Deus por medo. É importante ressaltar que o Eterno, ele não é um Deus 100% generoso, bondoso. Ele é generoso, mas não bondoso, né? Ele, às vezes, ele tem um comportamento super agressivo com a humanidade, né? Por exemplo, matar todos os soldados do Faraó, ele viu que Deus era o Deus. Ali o Eterno mostrou todo o seu braço direito estendido, né? E aí o povo consegue atravessar. Atravessaram e aí eles começaram
né, a reclamar. Quando você atravessa uma situação difícil, complicada e impossível, aí você está com a sua despensa cheia de comida, suas contas estão em ordem, você está conseguindo pagar e você começa então a reclamar. Foi o que o povo começou a fazer. Saíram do Egito, atravessaram o deserto, o mar, a perseguição e começou então a reclamar. Pediram Moisés por água. E aí quando encontraram a água, era uma água chamada amaras, que significa em português amarga. Era uma água muito amarga, eles não conseguiam beber. E Moisés tocou com o cajado na pedra e saiu água doce e o povo bebeu. Agradeceu na hora, né? Aí, dias depois, mais 3 dias depois, eles disseram que estavam com fome, porque as matzotes é pão ázimo, né, em hebraico. Eles comeram as matzotes e acabou. E aí, Moisés, então, pediu que o Eterno mandasse um milagre. E aí, uma coisa interessante, à noite caía carne do céu e de manhã cedo era colhido o maná. Ao entardecer, na verdade, ao entardecer colhia-se o maná, que era um tipo de pão especial, mas você, quando mordia o pão, por exemplo, se você quisesse, eu quero sentir o sabor de filé mignon, mordendo aquele maná, aquela comida especial, você sentia o sabor do churrasco. Se você quisesse comer um figo, o maná te daria o sabor do figo. Então era tipo assim, uma porção mágica, né? Porque tem criança, para entender assim, é como se fosse uma porção de comida mágica, que você poderia colocar o sabor que você quisesse apenas com o seu pensamento. Isso também contado como um dos milagres no Eterno. Isso perdurou por 39 anos. E assim o povo teve a sua primeira batalha também, que foi contra o povo de Amaleque, né? Eles tiveram a primeira vitória deles como povo nômade no deserto. Era um povo que não tinha ainda um local para habitar, mas que sabiam guerrear. Eles saíram preparados para guerrear. Quando você vai para uma jornada, você tem que ir preparado para enfrentar as adversidades que virão pela frente. Quer se mudar de cidade? Saia preparado para as adversidades que você vai enfrentar, porque só assim você vai poder coletar bênçãos. Então, se você é um monoteísta, você é um coletor. Você coleta bênçãos. Você vai armazenando para que no futuro você tenha bênçãos superiores às que foram as primeiras bênçãos, né? Então, assim, qualquer coisa na sua vida pode ser uma bênção. Um filho que vai para a universidade é uma bênção. Eu considero uma bênção. É um mérito que eu não mereço, né? Esse mérito de ter um filho indo para a universidade, mas eu me sinto muito feliz por ele estar introduzindo agora na universidade. Para mim é uma bênção. Para a minha família inteira é uma bênção, é um motivo de comemorar, de agradecer ao Eterno. Para não se afastar dos caminhos do Eterno, seja uma pessoa grata. Apenas quem se afasta do caminho do Eterno, pessoas ingratas. Isso é bem forte. Então, se você está se distanciando, né, de cumprir as mitzvot, está se distanciando do Eterno, significa somente que você é ingrato. Então, não seja uma pessoa ingrata. Começa, como eu vou sempre terminar os vídeos, observando o Shabat. Coloque uma mesa de Shabat, sirva um bom café da manhã, toma jante com a sua família, tome café com a sua família e fale sobre as paraxás, as porções da semana com a sua família. E é isso. Coloque as leis em prática e observe as paraxós. Shavuot Tov. Shavuot Tov, senhora Rejane, muito obrigado pela informação dada aí. Realmente é interessante. Eu vou agora conversar com o seu marido, posso? Claro, com você. Tudo bem, vou falar com o seu marido. Peço que aguarde um momento aí, até daqui a pouco. Shalom, aí estou eu aqui mais uma vez com os senhores e senhoras também, né? Mas o que eu vou falar com vocês hoje? Ontem foi a exumação do corpo do meu pai. Então foi uma situação bem complicada, foi uma coisa assim que não é muito bom, não é legal. E por que se faz isso, né? Uma das coisas que eu estava conversando com minha esposa hoje de manhã. Para que se faz isso? Algumas pessoas falam que não é necessário ser feito, deixa lá, depois de 3 a 4 anos, vai ser jogado fora mesmo, não vai ser valorizado. Vamos lá, vamos começar por Adão, tá? Adão tem os seus ossos guardados, Eva também. Por que essa preocupação em guardar osso?
Temos aí Abraão, Isaac, Jacó e vamos começar com José do Egito. Por que o pessoal, além de guardar os ossos de José, tiveram que carregá-lo durante todo o deserto até chegar no atual Israel hoje? Isso por quê? Porque é simbolismo. O simbolismo é a marca de qualquer coisa que funcione. Se você mantém o simbolismo vivo, você mantém a vida. Numa casa, por que é interessante ter uma copa dentro de uma casa? Tá? A nossa copa está em reforma. Mas por que é necessário ter uma copa? Porque a copa marca o quê? Um simbolismo. Esse simbolismo que é marcado mantém a vida. No momento em que você deprecia o simbolismo, tá? Como os ossos de uma pessoa, você simplesmente está depreciando o simbolismo da instrução dada pelos seus pais anteriormente. Porque depois disso que vem as bandeiras, vem o símbolo do vinho, mas no início os símbolos eram coisas concretas, coisas bem reais. A parte óssea de uma patriarca ou matriarca de uma família, uma comunidade, é o simbolismo da continuidade. Então, no momento em que você deprecia qualquer tipo de simbolismo, vinho, pão, a luz, os ossos de um ente querido, não valoriza isso, essa fé que deprecia isso é uma fé que está fadada à extinção, porque ela só se mantém viva mediante a manutenção do simbolismo. Então, antes de você diminuir qualquer simbolismo da existência, pense bem nas consequências que terão logo depois. Nosso país mesmo, nós temos uma bandeira do Brasil. Hoje você vê a bandeira do Brasil, não sente muito abalo emocional, mas viaje para o exterior, fique lá 6 meses morando no exterior. Se você vê a bandeira do Brasil balançando, balance na base, tá? Você balança na base. Então não deprecie o simbolismo. Algumas fés que valorizam o simbolismo, como a questão óssea dos familiares, em observar, ela mantém a vida. É estranho falar, o cemitério é a casa da vida, tradução em hebraico ao pé da letra. Mas fica aí o comentário com vocês, com os senhores, tá? Se a sua fé não valoriza o simbolismo e cria um simbolismo que vem derivados, mas não o simbolismo original, que é exatamente como eu acabei de falar, ossos, não tem sentido a existência da continuidade dessa fé. No mais aí, obrigado por esse café da manhã, um Shabbat e um bom descanso para toda a semana. Shalom.